Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus, Êxodo 33, versículo 7 e versículo de número 11. O 7 diz assim: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O verso 11 diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela sua vida e também louvar a Deus pela liberdade que temos da palavra de Deus, de lê-la, de pregá-la, de vivê-la. Isto é um privilégio que não é de todo mundo, queridos. Muitos são privados desta liberdade, mas aprove o Senhor agraciar o Brasil com esta liberdade de expressão, de culto e de religião. Eu quero falar nesta oportunidade sobre a tenda da congregação, que em algumas versões é chamada de a tenda da revelação e outras ainda a tenda do encontro. Mas eu gosto desse nome da tenda da congregação. Eu sou mais defensor da Almeida corrigida, né? Nada contra a atualizada, as versões internacionais, a King James e outras. King James também é uma versão bem interessante, eu tenho em casa, mas sempre gosto de usar na igreja esta versão corrigida. Observe que a tenda da congregação, ou tenda da revelação, não se trata da mesma tenda chamada tabernáculo. Há uma diferença entre a tenda da congregação e o tabernáculo. A tenda da congregação é um projeto humano. Ela foi feita por Moisés. Não temos uma referência indicando que foi Deus que ordenou que Moisés fizesse a tenda da congregação, ou a tenda do encontro, ou a tenda da revelação. Mas o texto diz que Moisés, ele fez para si a tenda e colocou essa tenda fora do arraial, a uma certa distância do arraial. O tabernáculo foi uma tenda ordenada por Deus, foi um projeto de Deus. Deus levou Moisés ao monte para dar o projeto da tenda do tabernáculo. Mas eu quero falar nesta oportunidade sobre a tenda da revelação, ou a tenda do encontro, ou a tenda da congregação. Não sei como está aí na tua Bíblia, na tua versão. Ela foi construída fora do arraial, longe do arraial, porque ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Moisés queria um lugar a sós, longe do burburinho do arraial, longe do burburinho da multidão, das discussões da multidão, do choro da criança, do grito do rapaz. Ele queria um local separado, para que ali ele tivesse mais liberdade, mais intimidade com o Senhor. Então ela foi construída longe do arraial. E o preço de caminhar ao lugar do encontro com Deus certamente era compensativo para Moisés. Sempre que Moisés precisava ir à tenda
da congregação, ele saía do meio, de dentro da congregação de Israel e caminhava a uma certa distância. Não era tão longe ao ponto de não poder ver aos olhos, mas não era tão perto ao ponto de ouvir os burburinhos, as conversas, as inquietações do dia a dia, das discussões daquela igreja, daquela congregação ali no deserto. Ela era feita de pele de animais e não tinha janelas, apenas tinha uma porta. Ela não tinha móveis, ela simplesmente era uma tenda, tinha uma porta, e Moisés entrava ali e tinha experiências profundas com Deus. Eu entendo aqui, queridos, que para estar na presença de Deus não precisa muito requinte, muita luxúria, muito arranjo, apetrecho. Deus quer que nós sejamos simples na sua presença, porque Ele já nos conhece por dentro e por fora. Nós não conseguiremos impressionar a Deus de forma alguma com o nosso traje requintado, com a nossa postura refinada, com, quem sabe, a nossa gramática perfeita. Não, amados, Deus não se impressiona conosco. Deus nos conhece, Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe dos meus pecados, até aqueles cometidos aqui, aonde eu não pronunciei palavra alguma. Ele sabe de todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Ele me conhece. Então por que eu preciso orar, pastor, já que Deus me conhece por dentro e por fora? A oração é o momento em que nós abrimos voluntariamente o nosso coração a Deus e confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas e proclamamos a nossa dependência dEle. Então a oração, ela é uma terapia para aquele que ora, nos leva a nos conectar com o Senhor. Deus, Ele pode nos conectar, se conectar conosco de qualquer forma, de qualquer maneira, porque Ele é poderoso, tudo é possível para Ele. Porém, Ele quer que nós sintamos essa necessidade. É por isso que a Bíblia nos ensina a orar. É por isso que a Bíblia nos ensina a ter um lugar específico para nos encontrar com Deus. E eu estou citando aqui o Êxodo, lá no início das coisas. Mas nós vamos aqui para o Novo Testamento e nós encontramos pelo menos duas referências no Novo Testamento, aonde o Senhor está nos exortando a buscá-lo. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, e versículo de número 8, você ouvirá o apóstolo Tiago numa ordem, dizendo aos seus leitores, aos seus ouvintes: chegai-vos a Deus, pecadores, e Ele se chegará a vós. Esse chegar-se a Deus aqui, amados, é sentir a necessidade de se aproximar do Senhor, é sentir a necessidade de ter tempo com Deus, de ter comunhão com o Senhor, é sentir a necessidade de que Deus, Ele entre no teu coração, e você sinta o trabalhar de Deus na tua vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas Jesus nos deu essa orientação lá em Mateus 6:6, quando Ele estava instruindo os seus discípulos a orarem. E Ele diz: quando vocês forem orar, entre no teu secreto, entre na tua casa, entre na tua recâmara, feche a porta sobre ti e fale com o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá e Ele virá ao teu encontro. Aleluia. A tenda da revelação é o nosso lugar secreto com Deus. Aonde está a tua tenda?
Aonde está a tua tenda? Tem gente que já perdeu a tenda, tem gente que nunca conseguiu encontrar a tenda, tem gente que até tem a tenda, mas não valoriza a tenda. E eu quero dizer uma coisa para você: a tenda da congregação, apesar de ela ser um projeto do homem, feita pelo homem, tem que partir do homem, mas ela é abençoada por Deus. Aleluia! E nós vamos ver aqui algumas características na tenda que Moisés construiu. Pelo menos 7 aspectos eu quero compartilhar com você. Primeiro, queridos, quando Moisés levantava para ir à tenda do encontro, o povo ficava em pé nas suas portas, nas portas das suas casas, contemplando Moisés, olhando Moisés, testemunhando Moisés caminhar ao encontro do Senhor. Primeiro aspecto, quando nós temos uma tenda, é perceptível, as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem que nós temos uma tenda. Não porque nós saímos caminhando publicamente, dizendo para todo mundo: olha, eu estou indo orar, viu? Eu estou indo orar por você, viu? Eu passei 3 horas de joelho hoje orando por você. Não precisa nós dizermos isso, mas a multidão, ela olha para a nossa vida e ela contempla as características da oração na vida daquele que tem uma tenda. O que é ter uma tenda, queridos? É ter o hábito. Não precisa você pegar uma lona quente e colocar lá no meio do sol e construir uma tenda para você ter a presença de Deus hoje. Você pode ter uma tenda no seu quintal, na sua casa, ao pé da sua cama. A tenda é o seu a sós com Deus. Se você tem o hábito, certamente os frutos, eles serão vistos através do teu caminhar no teu dia a dia. Outra característica: todo o povo via Moisés pelas costas, enquanto se direcionava ao lugar do encontro com Deus. Isso aqui significa que quando você vai à tenda, você dá as costas para todos os burburinhos, para todos os problemas. Quando você tem a tenda, aleluia, você não se envolve com outras coisas naquele momento. A tenda é um local seu com Deus. Eu me lembro de um grande pastor, não me recordo o nome agora, estava lendo isso recentemente em um livro, já li várias vezes a respeito deste fato, que ele orava, tinha o horário de oração, o horário da tenda, e isso foi lá no Reino Unido, na época do grande avivamento da Europa, e chegou a rainha para falar com ele, e foram lá e entraram e disseram: a rainha está falando, querendo falar com você. E ele mandou um recado que não podia atender a rainha, porque estava falando com o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Era a tenda. Nem a rainha tirou ele da tenda naquele momento. Nós precisamos ter a nossa tenda, queridos, para nós virarmos as costas para as ocupações, para os burburinhos, para as reclamações, e estarmos a sós com Deus. Quando nós vamos à tenda, nós viramos as costas para os problemas e nos direcionamos inteiramente ao Senhor. Terceiro aspecto: quando Moisés entrava na tenda, acontecia algo maravilhoso. Uma coluna de nuvem descia, que representava a própria glória do Senhor, e se posicionava na porta da tenda. Era só Moisés entrar, a coluna de nuvem descia e se colocava na porta da tenda, e Israel todinho via a olho nu aquilo ali. E quando Israel via, Israel não suportava, ele se ajoelhava, colocava o seu rosto no chão e adorava ao Senhor. Quando a glória do Senhor desce, a igreja não fica indiferente, a igreja não fica apática, a igreja não fica sonolenta. Quando a glória do Senhor desce, a igreja adora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O povo via a coluna de fogo, a coluna de nuvem, se era de noite era de fogo, se era de dia era de nuvem, se posicionar ali para o encontro com Moisés.
Na tenda, queridos, o homem até falava, mas falava pouco. Ele ia ali para ouvir Deus falar. O homem ia para ouvir Deus falar, para ouvir a orientação de Deus. Moisés, ao entrar na tenda, ele não ia para conversar, ele iria para buscar a presença de Deus. É claro que o texto diz que Deus falava com Moisés cara a cara, como um amigo fala com o outro. E aqui está o próximo aspecto. Na tenda do encontro havia comunhão amigável entre Deus e Moisés. Na sua tenda, queridos, Deus para os céus para ir ao teu encontro. Quando você buscar o Senhor na sua tenda, e você está sabendo, está entendendo o que eu estou falando. Eu já disse, não é para você construir uma tenda de couro, ou de pele, ou de palha. A sua tenda é o seu a sós com Deus, é o seu momento com Deus. É o momento que o celular não te atrapalha, é o momento que as pessoas não te atrapalham, que a ansiedade do trabalho não te atrapalha. É o teu momento com Deus. Quando você tirar esse momento na tenda, o Senhor descerá pessoalmente sobre você, a glória do Senhor estará sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. O inferno não pode com o crente que ora, que o crente que está na tenda, na presença de Deus. Os problemas podem até vir, os dardos inimigos podem ser lançados, mas a palavra diz que eles serão quebrados antes que te acertem, porque a glória do Senhor estará sobre a tua vida. Quem está na tenda tem comunhão. Quem está na tenda tem intimidade. Quem tem momento, vida de oração, sabe falar com Deus, sabe quando Deus está falando. Quem tem vida de oração, sabe discernir a voz do Espírito Santo. Tem gente, quando Deus fala, se assombra, acha que está louco, ouvindo voz, vendo coisa. Está faltando tenda de oração, está faltando intimidade com Deus. Você precisa entender quando Deus está falando com você. Crente não vê assombração não, queridos. Crente ouve a voz do Espírito Santo. Crente que tem oração, crente que visita a tenda da comunhão. Aleluia. Crente não é para ter medo de alma. Nós somos pescadores de alma, nós somos ganhadores de almas. Que negócio é esse de crente que tem medo, assombrado com o escuro, com o cemitério, com a alma? Crente tem intimidade com Deus. Aleluia. Crente pode até sentir arrepios, mas é da presença de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Precisamos ter intimidade com Deus, comunhão. Deus quer ter comunhão conosco, porém nós não temos tempo. Vivemos num ativismo tão grande, até que esse ativismo é com as coisas da igreja, e às vezes a gente fica se justificando. Essa semana foi tão corrido na igreja, eu participei da escola bíblica, eu participei do culto de jovens, eu participei da culto de campanha, eu participei do ensaio, eu fiz reuniões, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não tive tempo, quase nada de tempo. E o principal, que é a tenda, você não teve tempo para ela. E às vezes ficamos ocupados com o ativismo da igreja e não temos uma tenda aonde buscar a presença do Senhor, aonde nos dá a conhecer ao Senhor e conhecer o Senhor, a vontade dele para as nossas vidas. Na tenda, sétimo aspecto, havia o que vinha e o que ia, porém havia um homem que não se afastava do meio da tenda. Quem era ele? Josué, o moço de Moisés. Ele estava sempre no meio da tenda, como diz o verso 11 do texto. Na igreja nós temos pessoas ativas em todos os departamentos, que estão indo, que estão vindo, até tem uma tenda com Deus, tem um momento com Deus,
mas às vezes esse momento é esporádico, devido às tantas ocupações, a tanto cargo, a tanta função. Mas deixa aquelas pessoas que não têm cargos, que não têm essas funções, que não têm essa atividade terrível, enorme, mas tem uma tenda com Deus, não se afasta da tenda da congregação. E às vezes a gente até discrimina aquela pessoa que nem canta no vocal, que não participa do jardim das mulheres às vezes, que não vai para o culto de campanha, que não é professora da escola bíblica, que não é missionária, às vezes não é nem mulher de obreiro, mas a gente não sabe quanto tempo ela gasta na tenda, a tenda da oração, a tenda da comunhão. Na igreja nós temos todo tipo de pessoas. Tem aquelas que aparecem, tem aquelas que todo culto ela tem uma oportunidade para dizer algo, para fazer algo, e tem aquelas que passa de anos sem pegar no microfone. Verdade ou não? Mas todas têm um valor indizível para o Senhor. E o seu valor não é medido pela quantidade de vezes que você prega na igreja. O seu valor não é medido pela quantidade de vezes que você pega no microfone para se reportar ao público. O seu valor é medido na quantidade de tempo que você passa na tenda da comunhão com o Senhor, no tempo que você passa de joelho na presença do Senhor, ou mesmo sentado, ou mesmo deitado, mas em comunhão, ligado com o Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Tenha um ponto de encontro com o Senhor. Você precisa, Deus está te dizendo isso, não é porque Ele precisa da tua atenção e está aqui mendigando a tua atenção. Não, queridos, Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é ninguém. É você quem precisa de estar na presença de Deus. É você quem precisa buscar o Senhor. É você que precisa se humilhar na presença deste Deus maravilhoso. Aleluia. Então vamos, queridos, colocarmos-nos na presença do Senhor, nos colocar à disposição. Vamos buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, de forma que a gente desenvolva intimidade com Deus, de forma que a gente, quando precisar, saiba onde encontrar. Tem gente que quando entra em problema, ele sai buscando profetas, ele sai buscando pastores, missionários em todos os lugares, sai de igreja em igreja, pedindo oração. E eu fico desconfiado que as pessoas que saem por aí mendigando oração aqui e acolá, elas não têm a própria tenda de oração, o próprio hábito de oração, porque quando eu conheço meu Deus, eu sei aonde buscá-lo. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, aonde você está, na igreja que você está. Ao invés de ficar dizendo, o povo da minha igreja não ora, vá orar você. Seja o exemplo. Busque ao Senhor. Construa a tua tenda da oração. Tem pessoas aqui que Deus está assim, ó, de braços cruzados, de olho em você, só te dando corda, só deixando você ir. Uma hora ele vai puxar esse anzol. E quando o pescador puxa o anzol, ele tanto fisga quando ele machuca. O peixe vem não é porque ele é fraco, porque ele não tem força, é por causa da dor. Cuidado, Deus está te dando corda. Deus, Ele te ama, Ele tem livrado você da morte, e você não tem dado tanta importância para os livramentos de Deus, para a bênção de Deus. Continua fazendo a vontade da carne, que a Bíblia diz que a vontade da carne é a vontade de Satanás. Aquele que faz a vontade da carne é escravo do pecado. Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer
que você construa uma tenda da comunhão, uma tenda da oração, e tenha momentos com Ele, porque quem tem uma tenda da oração não vive pecando por aí, não vive agradando ao inferno, não vive sendo escravo dos vícios. Tem muito crente escravizado dentro da igreja, porque não está orando, não está buscando ao Senhor, mas está servindo aos prazeres da carne. Jesus vai puxar o anzol. E quando Ele puxar o anzol, queridos, você já ouviu aquela expressão? O camarada que vem pela dor, nem sempre é uma dorzinha de cabeça não, às vezes vem sem braço, sem olho, sem orelha, sem perna, sem rim, sem fígado. Ele vai puxar. É melhor você construir uma tenda hoje do que esperar Jesus puxar. E Ele vai puxar não é porque Ele é um algoz, um malvadão, não é porque Ele não te ama, é porque o coração de Jesus pulsa por você. Ele vai puxar, é porque Ele quer você do lado dele. Aleluia. Jesus, Ele morreu no Calvário por você, Ele já entregou a sua vida, Ele já pagou o preço da tua salvação, e você não conseguiu entender esse mistério. Jesus não quer te perder para o inferno. Então venha para o Senhor graciosamente, reconheça Deus na tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. O mais, amados, é qualquer coisa que precisar ser feita depois, Ele tem poder para fazer. Ah, pastor, não estou com a minha vida resolvida ainda. Venha para Jesus a si mesmo, porque o mais Ele fará. Ele se responsabiliza. Ah, pastor, eu não estou liberto ainda. Venha para Jesus, é Ele quem te liberta. Tem gente que está esperando resolver a sua vida para depois vir para Jesus. Sabe quando você vai conseguir resolver a sua vida? Nunca! Agora entrega a sua vida a Ele e vê o que Ele vai fazer. Confia nele, e o mais Ele fará.